escutando bem? Áudio tá bom? Coisa tá ótimo. funcionando? Tá sim. Então, beleza. Começou a gravar. Pô, acho que agora ele carregou, né? Deixa eu deixar o chat aqui perto para ver qualquer coisa. Ó, eu abri aqui a P2 do ano passado. É isso aí. Só para a gente bater um olho em algumas questões, ó. Uma distribuição binomial de uma variável aleatória x maiúsculo, x, tem valor esperado 2 e variância 4/3. Ó, você sabe que é uma binomial, e ele te deu, ao invés de dar a probabilidade, o pzinho, ele te deu o valor esperado e a variância. Com isso aqui, você tira o pzinho, porque você sabe, deixa eu ver se eu consigo aqui, você sabe que uma binomial aqui ó, valor esperado é n vezes pzinho, e a variância é n vezes pzinho, 1 menos pzinho. Então, daqui você já consegue tirar, se você estiver fazendo a sua questão, já consegue tirar o pzinho. E aí ele pergunta, qual o valor da probabilidade de x ser maior do que 5, dado que x é maior que 4? Aí ele pega a condicional, que é uma questão, é um conceito da prova da P1, né? Da prova anterior. Eu não consegui criar uma resolução muito legal para tudo, tá? Com o pessoal da minha equipe, mas pelo menos essa daqui a gente conseguiu. Então acho legal que dê para discutir com vocês, ó. Então, a chance do 5 ocorrer, dado que o 4 aconteceu, é a mesma coisa que você olhar, né? A chance do 5 e do 4 acontecerem, a intersecção dos dois eventos, sobre a probabilidade do 4 ter acontecido. A gente falou bastante de condicional no Fuja passado. E aí, olha que interessante. A intersecção entre esses eventos aqui que eu estou riscando, x1 ser maior que 5 e ser maior que 4, é ele ser maior que 5. Então, você tem que calcular uma probabilidade do x1 ser maior que 5 e você vai dividir ela pela probabilidade do x1 ser maior que 4. Isso vai ser o resultado. Aí você está numa binomial. Então, se ele te deu o e de x e te deu a variância, você consegue, com manipulações aqui algébricas, descobrir o pzinho e o número de tentativas. Olha que legal. O pzinho é 1/3 e o n são 6 tentativas. Pronto. Cada é uma binomial, então são n Bernoullis, né? São vários Bernoullis. Cada Bernoulli tem chance de sucesso de 1/3 e você tem 6 Bernoullis para rolar. Aí tudo bem. Aí você precisa calcular agora, diante disso, a chance de você ter mais do que 5. Então, a chance de ter mais do que 5 sucessos em 6 tentativas é você ter estritamente o 6, né? E a chance de ter mais do que 4 em 6 tentativas é 5 e 6. Então, com isso, você já consegue fazer tudo, né? Aí acho que você resolve a questão. Então, só passando meio por cima, eu vou ver se a gente consegue. Esse material não está bem consolidado ainda, vai ficar para as próximas turmas, ou espero eu, ninguém dessa que fique de REC, mas quem ficar de REC vai ter um material já redondinho. Mas, enfim, como se resolve é dessa forma. Uma binomial, deu as propriedades, você, com as propriedades em mãos, consegue descobrir o Pzinho e o N, e aí resolve uma condicional, né, matemática que a questão passa. Dúvidas? Isso aqui é a questão de prova, quente para essa daqui, né, já que foi a última prova do ano passado, né? Dúvidas? Pedro, alguém que... Laura, não sei, quem mais estiver aí acordado no sábado de manhã. Bora seguir, então. Deixa eu pegar uma outra que já tenha esse... Aqui, ó. Esse teste 4 é de geométrica. Olha como ela cai. Cai em duas geométricas, e aí ele te dá uma condição. Aí você tem que pensar exatamente na mesma coisa com essa condição, como é que fica. Essa não estava na resolução ainda, porque estava mais na mão. Mas tudo bem. Geométrica com 15 questões, geométrica, acho que você pode priorizar um pouquinho, fazer binomial e Poisson, tá? Mas tudo bem, ó, esse teste 4 era de geométrica. Olha esse teste 5, ó.
Aqui é covariância, tá? Vai ser o tema que eu vou explicar na sequência. Deixa eu pegar um outro. Aqui, ó, a laje de um pavimento é concretada em duas partes independentes. A construção só avança quando houver a cura completa das duas partes. X e Y variáveis aleatórias independentes que recebem o valor 0 quando a concretagem atrasa e 1 quando ela ocorre dentro do prazo. Então, 0 e 1 é uma Bernoulli, né? Cada um é um Bernoulli. Pelo desempenho das equipes, o valor esperado de X é 0,75. Você sabe que X é um Bernoulli, então isso aqui é a probabilidade do Bernoulli da equipe A. E a esperança de Y, você sabe que é a probabilidade também, da equipe B é 0,9. Qual o valor esperado de uma variável aleatória Z que recebe 1 quando as duas partes da laje curam corretamente e 0 nos outros casos? Aí, eu acho que a gente resolveu esse com... esse é o teste 5, né? Não, esse é o teste 6. Deixa eu ver aqui. A gente resolveu o seguinte, ó. Como x e y são independentes, a esperança do Z, que é dada, né, pelas duas concretarem, né, curarem corretamente, então tem que ser, tipo, Z é 1 acontecer, o X acontecer certo, é ter sucesso no X e ter sucesso no Y. Como você precisa ter sucesso nas duas e elas são independentes, Z é X vezes Y, né? E aí o valor esperado de Z é o valor esperado de X vezes o valor esperado de Y. Já que elas são independentes, então você calcula dessa forma. E aí dá 0,675. Exercício de Bernoulli, tá? Esse aqui, se cair, seria muito bom. Não sei se vai cair com tanto conteúdo, né? Vai cair uma coisa assim, mas é questão de prova, tá? Ó, uma aqui de binomial bem típica. Uma prova de probabilidade tem 10 questões valendo 1 ponto cada e de igual dificuldade. Reparem, 10 questões, a cada questão tem 1 ponto. Historicamente, médias obtidas indicam que o valor esperado da nota na prova é 5. Então, o valor esperado disso aqui é 5. Para passar na prova, o aluno deve tirar uma nota maior que 7. Qual a probabilidade aproximada de um aluno passar nessa prova? 10 questões, 1 ponto cada uma, igual dificuldade. Então, cada questão tem a mesma chance aí de acontecer, né? Olha que interessante. 10 questões, ou é sucesso ou é fracasso. Ele não deixou essa alternativa. Você só pode tirar 0 ou 1 em cada questão. E a média dessas 10 questões, o valor esperado dessa variável aleatória, né, número de acertos ou nota, é 5. Aí você vai lembrar que isso aqui é uma binomial, vai pegar aqui, ó, o valor esperado é N vezes P. Eu tenho N questões, são 10 questões, e o valor esperado é 5. Então, o Pzinho é meio. A chance aqui que ele botou era de que um aluno tem, num cara ou coroa, 50% de chance de acertar ou não cada questão. E aí ele pergunta, para passar na prova, o aluno deve tirar uma nota maior que 7. Se a Laura estiver aqui, essa é a mesma questão que a gente acabou de discutir. Estava numa binomial, acho que a que você me perguntou era Poisson, mas enfim, estava numa binomial. Agora, a gente definiu já ela, a gente, a partir do valor esperado, da formulação, a gente tem o Pzinho, tem o N, e aí ele pergunta o aluno tirar uma nota maior que 7. Então, nesse caso, eu estou entendendo que é estritamente maior. Então, ele tem que tirar ou 8, ou 9, ou 10. Aí você tem uma binomial na sua mão. Deixa eu ver se deu tempo de fazer o teste 7. Deu, olha que legal. Ela ser maior que 7, ela ser 8, ou 9, ou 10. E aí você vai fazer isso lá na mão na hora e vai dar essa probabilidade aqui aproximada, 0,055, 5,5% de chance. Que é isso aqui, ó. Dúvidas, gente? Bem cara de prova isso daqui, hein? Falem comigo, vai? Ou tá todo mundo dormindo? Só eu que acordei. Vocês... Sem dúvidas. Sem dúvidas. Boa. Muito obrigado. Vocês são os caras. Me fazem ter felicidade de acordar sábado de manhã para ver probabilidade. Bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguma nessa prova aqui. Teste 8, variáveis aleatórias x e y, aí ele fala de duas variáveis, é o próximo tema. Olha o teste 9. Suponha que o número de falhas em tubos de aço segue uma distribuição de Poisson. Ora.
Sabe-se que a razão entre as probabilidades é 0,2. Qual a média do número de defeitos no tubo? Acho que essa não deu tempo de fazer, mas eu vou falar com vocês. Uma Poisson você define por uma taxa média lambda. E ele deu a Poisson aplicada para x igual a 5 e para x igual a 3. Ele falou que a divisão dessas coisas dá 0,2. A partir daqui você vai conseguir tirar o lambda, já que é uma formulação meio que tranquila, né? Deixa eu até pegar pelo formulário, ó. Poisson tem essa formulação, e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Coloca o x igual a 5, depois coloca, que mais que tinha lá na prova, o x igual a 3, beleza, bota o x igual a 5, deixa no numerador, divide com essa fórmula o x igual a 3, isso tudo é 20%. Aí você descobre o lambda e o que ele pergunta é a média do número de defeitos. Então, a média do número de defeitos, né, já que o número de defeitos é uma Poisson, essa média é o valor esperado dessa Poisson. E o valor esperado dessa Poisson, não por acaso, é justamente o lambda que você acabou de encontrar. Sossegado também, vocês acertarem e ficarem felizes. Que mais? O resto aqui acho que são coisas, o resto são de matérias que eu não falei, mas ó, você vê que numa questão do ano passado, de 12 testes, pelo menos uns 3, 4 tinham esse tema. Então eu acho que pelo menos umas 2 questões da prova desse ano vai ter, né? 2 ou 3. É importante, modelos discretos é um tema importante, tá? Beleza, vou avançar, que senão a gente não vai ter como passar todas as matérias aqui, todos os conteúdos. Agora, você não vai analisar só uma variável, você vai avaliar 2 variáveis simultaneamente, e elas não necessariamente são independentes, você pode ter variáveis que estão correlacionadas, tá? Ah, Thiago, dá um exemplo de variável correlacionada. Olha, possivelmente, né, a gente tem bastante essas relações de altura e peso, né? Claro que tem exceções, mas, tipo, normalmente quanto mais alta a pessoa, ela vai ter mais peso, por exemplo. Então, existem variáveis que se eu estou avaliando de maneira conjunta no meu problema, eu não posso esquecer de que saber o resultado de uma pode afetar a outra, né? Saber que a pessoa é muito alta já vai fazer eu esperar ela ter uma faixa de peso acima de um determinado valor. Isso em probabilidade é o seguinte, se elas não são independentes, a condicional, sabendo uma, altera o resultado da outra. Isso é importante. Eu vou explicar mais mostrando conceitos e aplicando do que falando, porque senão eu acho que é um conceito bem intuitivo, tá? Você agora, no caso discreto, vai ter uma tabela com valores de x e valores de y, e aí você tem a probabilidade conjunta de ter um valor de x e um valor de y, um valor de x definido e um valor de y definido simultaneamente. Essa vai ser a tabela, né, a distribuição de probabilidade conjunta. E aí, existem 2 termos que eu preciso colocar aqui. Distribuição marginal, só saber se eu isolar uma variável. Então, a marginal, a distribuição conjunta é uma tabelona, pensa numa planilha de Excel, que tem o x nas linhas e o y nas colunas, por exemplo. A probabilidade, a distribuição marginal de x é eu não lembrar do y, é eu varrer todos os valores de x, né? É eu passar por cada valor de x, esquecendo o y. Então, marginal de x vai ser, quando x for igual a 0, eu vou somar tudo que tem no y. Então, a chance do x ser 0 é a probabilidade marginal de x igual a 0, é a mesma coisa que eu pegar 10%, mais 4 mais 2, vai ser 16%, essa é uma probabilidade marginal, para o x igual a 0. Para o x igual a 1, eu vou somar essa segunda linha, e para o x igual a 2, eu vou somar essa terceira linha aqui. Então, a marginal, o conceito de distribuição marginal, é você falar sobre a variável que você quer para qualquer uma da outra. Então, a marginal de x vai ser definir uma tabelinha, né, uma regrinha, para o x assumir os vários valores que ele pode assumir para qualquer y. E a marginal de y é o contrário, né? É um valor definido y para qualquer x que você tiver. Então, aqui na nossa
na nossa tabelinha, a marginal de y seria y igual a 10, vai ter um determinado resultado, que é só somar tudo aqui. A y igual a 15 vai ter a soma de todas essas linhas, e y igual a 20 todas essas linhas. Aí a distribuição do y não depende de x, a marginal, essa é a ideia. Você deixa a margem, né? Só aquela variável e a outra está totalmente isolada. Aqui é importante, tá? Se x e y são independentes, você não testou isso ainda, você parte do princípio de que não são. Monta essa tabela. Se forem independentes, quando x e y são independentes, a probabilidade de x e y, que é um valorzinho, uma célulazinha, ela é igual ao produto das marginais. Então, neste problema aqui que eu estou mostrando, x assume 0, 1 ou 2, y assume 10, 15 ou 20. É um problema em que o x tem 3 resultados possíveis e o y tem 3 resultados possíveis. Podia ter vários, podia ter 5 para o y e 7 para o x, enfim, tanto faz, é uma tabela. Distribuição conjunta. Se x e y forem independentes, eu tenho que pegar a marginal do x, eu tenho que pegar uma célula aqui, por exemplo, esse 0,10, e isto tem que ser igual, então, esse 0,10 é uma probabilidade de x ser igual a 0 e y igual a 10. É o tal do P de xy, 0,10. Isso teria que bater com a multiplicação da marginal de x igual a 0 vezes a marginal de y igual a 10. É isso que está sendo, dito aqui, ó. Quando são independentes. Então, olha que interessante. Se um exercício te perguntar e você tem que acertar a distribuição conjunta ali na hora da prova, se ele te perguntar se as variáveis são independentes, basta você encontrar uma célula em que essa multiplicação não funciona, que você já descobriu que não são. Porque teria que acontecer isso para todas as células. Aí, assim, eu realmente não quero perder muito tempo, porque eu tenho bastante conceito para mostrar. Se vocês tivessem 3 provas, eu estava resolvendo isso aqui de cabo a rabo. Mas eu preciso que vocês confiem em mim, né? Acho que vocês estão sábado de manhã, acordaram cedo só para ver isso, vocês confiam em mim. Façam essa questão aqui, que ela é bem tranquilinha, tá? Bem tranquilinha mesmo. Então, vou só passar por cima aqui. X igual a 1, y igual a 15, ele pede uma probabilidade, ele pede um ponto. Isso aqui nem é cara de prova, é de entendimento. Mas é central, pra você entender esse negócio aqui. Então dá 0,20. Qual que é a chance do x ser menor ou igual a 1 e o y ser menor ou igual a 15? Ó, o x ser menor ou igual a 1, ele ocorre com 0 e 1, tá por aqui. Então essas duas primeiras linhas. E o y ser menor ou igual a 15 tá nas duas primeiras colunas. Então eu somo essa rapaziada toda aqui. Calcule a função marginal de x e de y. Olha lá. Aí eu isolei cada uma das variáveis, olha que bonitinho, ó. A probabilidade do y marginal é o seguinte, y10 tem 24% de chance, y15 38, y20 0,38. Probabilidade de x marginal, x igual a 0 é 16%, x igual a 1, 34%, x igual a 2, 50%. Olha essa pergunta, ele vai fazer. X e y são independentes? Pronto. Você na hora da prova vai ter feito essa tabelinha ali na hora, e aí é só pegar essa célula, 0,10, que é uma célula aqui. Se fossem independentes, teria que ser igual a eu pegar a y igual a 10, marginal, 0,24, e multiplicar pela x igual a 0, marginal, 0,16. Como 0,16 vezes 0,24 não é 0,10, a gente até acha que pegou esse exemplo mesmo, olha lá, não é 0,10. Então, como essa condição não é satisfeita, x e y são dependentes, um depende do outro, um está correlacionado com o outro, então as variáveis não são independentes. Isso aqui é central, esse tipo de questão você vai precisar acertar e saber essas coisas, tá? Uma outra coisa importante que pode cair aqui, que a gente resolve nos exercícios e que é muito, muito importante, né? Você tem agora uma variável conjunta, deixa eu ver se eu tenho isso daqui depois aqui. Eu acho que não. Depois vem para covariância. Tá. Vai ser em covariância que eu explico isso, mas tudo bem, eu vou explicar nesse exemplo. Até porque a gente fez questão da prova do ano passado, caiu isso. Como é que fica... Aqui, pronto, eu tenho esse problema aqui. Como é que fica o valor esperado de x? Ó, valor esperado de x é igual você viu lá na P1. Você pega cada valorzinho, deixa eu até voltar para você, porque
valor esperado de uma variável aleatória é um conceito importante. Aqui. Você pega cada valor de x e multiplica pela sua probabilidade. E aí soma tudo. É como se fosse uma média ponderada. Você pega o valor do x, a probabilidade dele acontecer, faz essa multiplicação e soma para todo mundo. Então, o valor esperado de algo é o valor desse algo vezes a probabilidade do algo. Somado. Tudo somado. Então, vamos olhar ali quando for um caso conjunto. O que eu faço? Eu tenho as marginais, então o valor esperado de x vai ser eu pegar cada valor de x, então x valendo 0 e multiplicar por 0,16, mais x valendo 1 e eu multiplicar por 0,34, mais x valendo 2 e eu multiplicar por 0,50. Se eu fizer essa conta toda, eu vou ter o valor esperado de x. O valor esperado de y, por outro lado, é a mesma coisa. Eu vou pegar 10 vezes 0,24, mais 15 vezes 0,38, mais 20 vezes 0,38. Resolvi. E o valor... Opa, já vou... Deixa eu terminar essa explicação, mas eu já te abro, viu, Igor? Boa. O valor esperado, então, ele é pegar cada valor do x, por exemplo, se é de x, e multiplicar pela probabilidade daquele x acontecer. Por isso que eu precisava das marginais. E o valor esperado de xy. Olha como que é... Olha como isso aqui cai, ó. Ele mostra... Às vezes ele pode até montar uma tabela, uma tabelinha igualzinho. Mas, ó, olha esse daqui, que legal. Legal, não sei se é a palavra, mas, ó. E de xy, tudo ao mesmo tempo. Dos dois ao mesmo tempo. O valor esperado de um vezes o outro. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. O valor esperado de algo é eu pegar esse algo e multiplicar pela probabilidade. Então, x vezes y, é agora a nossa variável. Então, eu tenho que pegar o valor de x, 0, o valor de y, 10. Então, multiplicar 0 vezes 10, esse é o número, e a probabilidade de acontecer essa combinação aí é 10%, ponto 10 aqui. Então, eu vou pegar 0 vezes 10 vezes ponto 10, no caso é 0, vou ter que somar com essa multiplicação para todas as células. Então, eu estou tentando deixar claro assim, quando você tiver um valor esperado, você tem que pegar um número, né, a ocorrência lá que você está vendo, multiplicar pela probabilidade dela, e somar todos os casos que você tem. Quando é x vezes y, quando você está numa variância que... Variância não, um problema correlacionado com duas variáveis, você também vai fazer isso, só que agora você vai ter que fazer x vezes y vezes a probabilidade, já que você tem um valor esperado conjunto ali, né? De variáveis conjuntas. Igor, manda bala. Dúvidas? Eu ia perguntar, quando ele pede, assim, tipo, o valor esperado de x, dado que y é igual a 10, por exemplo. Como é que eu faço para calcular esse valor esperado? Então, vamos lá. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Abrir um Excel. Já tô aposentando quase o Excel, porque eu trabalho com estatística. E aí eu programa numa linguagem de programação um pouquinho diferente, que é específica. Então, a gente aposenta um pouco as planilhas, mas acho que para explicar isso aqui, vai ser melhor eu botar aqui no Excel mesmo. Boa pergunta, por sinal, tá? Pergunta com bastante cara de prova. Então, ó, mesmo que esse exemplo que eu estou fazendo não seja de prova, essas discussões com certeza são, porque daí você vai usar isso no exercício. Então, ó, tá pequeno daí? Precisa que eu aumente a coisa? Acho que eu vou aumentar, né? Me avisa se está dando para ver se eu consigo aqui. Melhorou? Para vocês? Melhorou bastante. Boa. Para mim é uma tela, é um monitor, né? Então, para mim tá grande. Mas aí não interessa nada, porque eu não vou fazer a prova. Vocês que vão. Vamos lá. Bom, isso aqui é o tipo enunciado. Aí a gente falou de... Igor, fala para mim o que era. Era o valor esperado de x dado y igual a 10, por exemplo. y igual a 10. Tá. Então vamos lá. Antes você tinha esse conjunto aqui. Certo? Se você sabe que y é igual a 10, se você sabe disso, deixa eu só ver se a tela tá aparecendo.
Se você sabe que y é igual a 10, então você já resumiu, você já reduziu todo o seu espaço para isso aqui, ó, só para essa parte. Então, deixa eu até colocar aqui embaixo. Aí, vamos lá. Vou deixar aqui assim. Então, agora esse é o meu novo espaço amostral. Então, eu preciso do valor esperado de x, mas eu já estou nesse contexto aqui agora. Então, você teria que pegar cada valor de x e multiplicar pela probabilidade dele ocorrer. Só que agora, olha só como é, você tem que tomar cuidado, né? A probabilidade do x ocorrer não é 10%. Você precisaria, né? Deixa eu botar aqui do lado. Você precisaria rever agora essas probabilidades. Já que o seu espaço amostral é esse, a probabilidade do x ser zero, ela é 10%, vê se faz sentido, dentre essa soma aqui, ó, que é 10 mais 0,08 mais 0,06. Eu não tenho mais agora uma soma de 100%, então eu preciso, ó, o x é igual a zero, a probabilidade do x ser zero, dado que y é igual a 10, é isso aqui, 41%. E aí eu vou ter que fazer essa mesma coisa aqui para os outros. 0,08. Deixa eu botar aqui. Isso sou eu ajustando as probabilidades condicionais que a gente teve. Já que a gente sabe que o y é igual a 10, então, a partir desse momento, essa aqui é a minha tabela. Até aqui tudo bem? Igor? Tudo bem, tudo bem. Boa. Então, o valor esperado. O y igual a 10 a gente já reduziu. Agora, o valor esperado de x, estando em planilha, é só você multiplicar x vezes p de x, né? E o valor esperado é somar tudo, né? Então, agora que eu tenho y igual a 10, perceba que a chance maior, né, do x receber um valor, ela está entre 0 e 1, né? Receber 0 é 0,42, a probabilidade, receber 1 é 0,33, e o x receber 2 é bem pequeno, é 1/4, 0,25. Então, se tudo isso tivesse que ser um número só, se o x tivesse que ser um número só, ele está assumindo 0,83, nesse exemplo aqui. Faz sentido? Faz. Então, nesse exemplo, se y maior ou igual a 10. João Lucas. Gostei que vocês estão tirando dúvida de conjunta, porque essa é que vocês têm que acertar mesmo. Ó, y maior ou igual a 10, nesse exemplo, quem que mandou aqui a pergunta? Deixa eu só ver. Foi o João, né? Ó, João, nesse exemplo, especificamente nesse exemplo, y maior ou igual a 10 é toda a tabela. Então, seria o próprio valor esperado de x. Eu teria que fazer a condicional aqui, a conjunta não, marginal. Então, ó, vamos trazer para cá. Deixa eu só adicionar uma coisa. Ó. Eu teria que somar os valores aqui, então eu teria a probabilidade de para cada x, independente do y. E aí, se eu pegaria essa probabilidade e multiplicaria, né? Peraí, probabilidade de x vezes o x. Eu pegaria isso aqui. Beleza? E aí, se eu somar tudo, o valor esperado de x original da tabela seria essa soma aqui. Olha lá, 1,34. Então, o que acontece? Ó, você tem o x distribuído dessa forma, originalmente, para qualquer valor de y, que seria a sua condição, y maior ou igual que 10. Como a chance está maior aqui para 1 e 2, ó, o x é igual a 1 é 0,34 e o x é igual a 2 é 50%,
Então, se todos os x'ões, né, se todo o resultado x fosse um número só, faz sentido que ele esteja entre 1 e 2. Ah, mas e se fosse maior, estritamente maior do que 10? Aí você teria que fazer exatamente o que eu fiz ali com o Pedro. A gente teria que pegar agora esse conjunto aqui, esquecer que o 10 existe, pegar e fazer as condicionais. Então, se era 4% da tabela toda, agora é 4% da soma dessas células todas que estão marcadas. Deixa eu até marcar aqui em verde, sei lá. Aí você vai traduzir todas as condicionais de novo, vai chegar numa tabelinha tipo dessa aqui, assim, e aí vai fazer o valor esperado. Então, é realmente ir concatenando manipulações que a gente já faz. Claro, espero que sim. Diz para mim aí. Boa. Gostei das perguntas, gente. Eu tenho uma pergunta, mas não é dessa parte. É porque quando o enunciado ele fala, tipo, valor esperado, a gente sabe que é o edifício. E quando é valor médio? É o quê? É a mesma coisa. Valor médio assim, e valor esperado é a mesma coisa, então. É que assim, média de um conjunto de dados é uma operação que você faz, soma tudo e divide por n. Isso a gente vai ver em estatística. Então, média do jeito que você conhece, média ponderada de prova, sabe? O termo média a gente vai usar bastante em estatística. Você vai ter um bolo de resultados e vai fazer conta com esses resultados. Aqui em probabilidade a gente está nos conceitos, é algo mais teórico, é toda a fundamentação de estatística, mas é mais teórico, é mais analítico o problema. Ele te dá um problema com um enunciado e aí você descreve a variável aleatória. E aí existe o problema está no português, que média de uma variável aleatória também é o nome para e de x, que é a esperança ou valor esperado. Então, não estamos falando de média no sentido mais continha de padaria. Então, quando ele der um problema para você, aqui em probabilidade, ele está falando de uma variável aleatória. E quando ele pede o valor médio, você tem que entender que é o valor médio de uma variável aleatória, e, portanto, o e de x. Não é bem a média dos resultados, igual a gente falaria assim, mais na continha de padaria, sabe? Ó, olha esse exemplo aqui da prova. Ó. Prova de probabilidade tem 10 questões, um ponto cada e de igual dificuldade. Então, eu tenho lá uma binomial, beleza, 10 tentativas, cada uma vale 1, então 10 tentativas, sucesso ou fracasso. Aí ele manda, historicamente, médias obtidas indicam que o valor esperado da nota, ele poderia até ter falado, historicamente, eu sei que a média das notas na prova é 5. E aí você fala, pô, a nota na prova é uma variável aleatória e a média dessa variável aleatória é 5. Ou o valor esperado dessa variável aleatória é 5, ou a esperança matemática dessa variável aleatória é 5. Então, é sempre a mesma coisa. Ótima pergunta. Dúvidas? Deu para entender bem, Laura? Deu sim, obrigada. Boa. Aqui, ó, por exemplo, ó, essa teste 9, ó, sabe-se que a razão entre as probabilidades é tanto, eu tinha uma Poisson, qual a média do número de defeitos? Nesse caso, o seu número de defeitos é uma Poisson. Ele está perguntando sobre o E de X. Já que o número de defeitos é uma Poisson, a média de uma Poisson é o valor esperado. Acontece que nesse exemplo bonitinho, ele deu uma Poisson, então, sendo Poisson, o valor esperado E de X, ele se confunde, ele é igual numericamente ao parâmetro, que é o que você já tinha descoberto pela relação que ele deu. Mas o que ele perguntou foi E de X, e ele usou exatamente esse termo que você me fez, média de algo, né? No caso, esse algo é a variável que ele está analisando. Tudo bem? Tudo sim, valeu. Boa. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Deixa eu voltar para as conjuntas. Falei bastante desse tipo de coisa. Tá, aqui tem uma questãozinha que às vezes ele bota como duas variáveis e você, com manipulação, às vezes descobre que o que ele te pergunta é uma variável só. Esse aqui é um falso exercício de variável conjunta.
Esse daqui já é um problema de mais analítico. Esses daqui são mais exercícios de prova que a gente foi jogando, tá? Mas, ó, o 22 eu acho legal você dar uma olhada. Aqui, ó, foi o Pedro, né, que perguntou, ou foi o João, não lembro, ó. Tem exatamente esse problema aqui, ó. Tinha essa tabela, ele pergunta, dado que x é igual a 1, aí agora você tem que ponderar essa probabilidade, ó lá. É mais ou menos a mesma coisa que eu falei ali no Excel. Então, esse 22 é legal, ó, faz esses. Dê uma olhada no 21 e no 22 para variável conjunta. Os outros são de prova, às vezes é conjunta, às vezes não, acho legal dar uma olhada. E aqui sim, eu não expliquei valor esperado de x, valor esperado de y e valor esperado conjunto ao acaso. Porque existe um termo chamado covariância, que é como essas variáveis variam conjuntamente, como que elas covariam, né? Já que você tinha dispersão, você tinha variância do x e variância do y, agora que elas são correlacionadas, essas variáveis podem estar com dispersões que também estão correlacionadas, então elas covariam. A covariância é uma ideia de dispersão agora para uma variável que está correlacionada, duas variáveis, né? No caso, x e y. Então, a covariância XY, que seria a prima da variância de cada uma, né? Ela é o valor esperado do XY, tudo junto, menos o valor esperado de x, que é uma continha, vezes o valor esperado de y, que é outra continha. O que você precisa fazer? Ora, você tem a tabela, ou você teve o enunciado com condições para te informar essas coisas, você vai descobrir é de x, vai descobrir é de y. Se você tem a tabela, lembremos, descobrir isso é descobrir as marginais, para descobrir quem é e de x, quem é e de y. Depois, descobrir e de xy é da forma que eu falei para vocês. Tipo, vai pegar cada x, multiplicar pelo y, multiplicar pela célula, vai fazer isso para todas. E aí você vai ter e de xy, o e de x e o e de y. Aí você vai ter a covariância. Tranquilo. Propriedade importante. Quando, né, x e y são independentes, só vale a ida. Se o x e o y são independentes, só neste caso, quando isso acontece, a covariância é zero. Pode ser que o problema te dê uma covariância zero, mas isso não significa necessariamente que x e y são independentes. Então, só vale a ida. Então, isso é muito, muito, muito importante. Se você sabe que x e y são independentes, a covariância é zero. Porque eles não variam conjuntamente porque eles são independentes. Faz todo sentido no mundo. Só que pode ter um caso em que eles são dependentes, são correlacionados, só que numericamente a conta aí dá zero. Isso pode ser uma pegadinha. Especialmente daquelas de afirme qual está certa, qual está errado, aquele tipo de questão. Então, isso aqui é importante. Como que eu sei se x e y são independentes? Bom, se eu tiver a tabela, eu até falei para vocês, né? Quando x e y são independentes, um resultado, uma célula, é igual à multiplicação das marginais. Então, tudo muito linkado com o que eu falei agora há pouco. Que mais? Tem covariância. Olha que interessante. Covariância era um termo bom. A gente usava dispersão. A gente usava dispersão aí, no caso 2D, discreto, a gente usava com essa covariância. Só que o x e o y podem ter escalas diferentes de resultado, sabe? O x pode ser, se fosse altura e peso, se a altura está em centímetros e o peso está em quilos, você tem um negócio que a altura é uma variável x, que depende, varia, sei lá, de 0 até uns 200, 220 centímetros, sei lá. E o peso é uma outra variável que varia de 0 até uns 100, de 0 até 90, não sei. São escalas muito diferentes. Então, se eu fizesse essa conta bruta de covariância, até por ter variáveis com unidades diferentes, eu posso perder um pouco essa interpretação, sabe? A escala pode atrapalhar no que é uma variância, ou no caso, covariância alta. E aí o pessoal fez o seguinte: para eliminar essa dependência das unidades, né, porque se eu também fizesse com outras unidades, essa covariância era muito afetada, o pessoal pegou a covariância e dividiu pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y. Então, esse termo aqui, ρ de xy,
é um negócio chamado coeficiente de correlação. Ele mede, né, como que está a força de correlação entre x e y, de maneira linear. Vocês não precisam saber disso agora, lá em estatística eu mostro para vocês. Mas, assim, é um jeito de medir a força dessa correlação. E aí você pega a covariância, que é aquela fórmula que eu mostrei para vocês, e aí você divide pelo desvio do x vezes o desvio do y, tá? Então, isso aqui é bem importante. Aí você tem uma variável que varia de -1 até 1, em que -1 é uma correlação negativa perfeita, quando um aumenta, o outro necessariamente diminui, e coeficiente de correlação igual a 1, quer dizer que perfeitamente, quando um aumenta, o outro também aumenta a uma taxa bem definida. Tudo que tiver entre -1 e 1 vai ser uma correlação que você vai ver a força disso, né, mas o mais forte possível ou é 1 ou é -1. Quanto mais próximo do zero, mais fraca é a correlação. Então, se x e y são independentes, a covariância é necessariamente zero e o coeficiente de correlação, o ρ, também é zero. Beleza. Pode haver um caso, vou mostrar para vocês, acho que eu vou ter que mostrar com essa ferramenta avançadíssima que eu tenho aqui. Vou mostrar, vai. Coeficiente de correlação, não quero perder muito tempo para poder passar o tema mais adiante, mas coeficiente de correlação perfeito. Toda vez que eu tiver resultados ali do meu x e y e colocar eles aqui num gráfico, por exemplo, esses valores estão perfeitamente encaixados numa reta. Isso aqui vai dar um ρ igual a 1. É bem determinístico. Então, o coeficiente de correlação, que é o ρ que a gente está vendo, ele é 1 nesse caso. Ele é -1 se for perfeitamente assim como eu estou mostrando, só que negativo. Então, vou até botar aqui. Ρ igual a -1, vou botar isso para cá. Vou botar de vermelho aqui. Ρ igual a 1. Beleza. Pode ser que a minha variável, né, que o meu problema, ele tem um ρ igual a 0, ou próximo de 0, mas não necessariamente as variáveis estão desassociadas. Pode ser só que a relação entre elas não seja linear, por exemplo. Então, eu tenho um problema assim, ó, que x e y variam dessa forma. Tem um valor de x meio que ótimo, como se fosse uma parábola, vai? Essas variáveis se relacionam de maneira parabólica, uma equação de segundo grau. O ρ, nesse exemplo aqui, ele pode ser próximo de 0, ou aproximadamente 0, porque, na verdade, ele está testando uma relação linear. É como se estivesse tentando ajustar um negócio com uma reta, só que, na verdade, o problema não está assim. Então, o que eu quero dizer também com isso? Só para exemplificar. O ρ pode ser próximo de 0, isso quer dizer que a correlação entre as variáveis é baixa linearmente. O ρ ser 0 não significa que as variáveis são independentes. Quando elas são independentes, ρ é 0. Então, é a mesma coisa da covariância. Eu vou pedir para você sempre olhar com todo o carinho do mundo para isso aqui. Só vale a ida. Só vale a ida. E aí você vai resolver todos os exercícios de covariância, de coeficiente de correlação, de variáveis conjuntas, no caso bidimensional, dessa forma, tá? Deixa eu só bater o olho rapidinho em algumas questões, e a gente pode até fazer uma pausazinha de uns 5, 10 minutinhos para pegar um café. Tirar umas dúvidas e pegar um café. Mas, ó, só vou mostrar para vocês como que foi cobrado esse tipo de coisa. Teste 8. Ó, que legal. Considere duas variáveis aleatórias x1 e y1. Para essas variáveis aleatórias, eu sei o valor esperado de cada uma, eu sei a variância de cada uma, e, portanto, o desvio também, e eu tenho um coeficiente ρ. Considere a variável agora z, y menos ρ de x. Aí ele pergunta o coeficiente de correlação entre x e z. Olha só, ele deu tudo para x e tudo para y. Então, com isso, você consegue descobrir tudo para z. Você consegue descobrir o valor esperado de z, a variância de z, tudo que você quiser. Por quê? Você vai ter que dar uma recuperada aqui.
mas foi das últimas coisas que eu falei na P1, sobre as propriedades de média e variância. Aqui, ó. Então, eu tenho um valor esperado de uma variável aleatória vezes uma constante, isso aqui sai, eu tenho a soma, ela soma aqui. Quando é variância, eu tenho uma multiplicação pelo x, o valor que estava multiplicando sai ao quadrado, somar uma constante não altera nada a dispersão. E você sabe, né, x e y não são independentes, mas você sabe o coeficiente de correlação entre elas, e você tem os valores esperados e os desvios, né, as variâncias e os desvios. Então, você consegue descobrir todos os valores que você precisar para fazer analiticamente isso aqui. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesse teste 8, qualquer dúvida depois eu respondo lá no Instagram, tá bom? Esse é um jeito de cair. Jeito que eu acho que pode cair numa prova que misturou P2 e P3 é mais com essa cara aqui, né? Da tabelinha da distribuição conjunta, discreta, e aí pergunta alguma coisa. Ó, a tabela abaixo mostra a distribuição conjunta de x e y. Nessa condição, qual o valor esperado de x quando y é igual a 1? Pô, é exatamente o exemplo que a gente fez. Faz aí, não erra esse tipo de coisa. Teste 12. Seja um experimento aleatório, a variável aleatória multidimensional xy com y igual a x ao quadrado. Acho que esse daqui eu cheguei a fazer, não. Cheguei só a discutir. Tá. Eu cheguei a fazer, mas eu fiz em Excel. E eu perdi, se eu mais discutir ele. Eu vou indicar como faz e vocês vejam se conseguem fazer, tá? Como y é x ao quadrado, já começa daí que eles não são independentes, né? Porque o y depende do x. Dado um valor de x, você define um valor de y, né? Suponha que x pode assumir menos 1, 0, 1 e 2, com igual probabilidade. Eu vou tentar fazer rapidinho o que eu fiz outro dia aqui. X e y, ele pode assumir menos 1, 0, 1 e 2, então menos 1, 0, 1 e 2. Aí o y, como o y é x ao quadrado, você tem que lembrar, né? O y pode assumir, então, 0, quando o x é menos 1, o y recebe 1. Quando x é igual a 0, o y recebe 0. Quando x é igual a 1, ao quadrado, isso aqui recebe 1, e aqui recebe 4. Pronto. Então, essa é a tabelinha. Só que ele falou que o x tem os valores e eles recebem igual probabilidade. Então, isso aqui é verdade, ó. A condicional dele, você vai ter que ir montando na hora, é 0,25 em cada valor de x. Você já consegue tirar algumas coisas. Então, é verdade que... Aí ele pergunta sobre dependência, pergunta sobre valores esperados e tudo mais. Então, essa é uma boa questão, né? A gente tirou por aqui, e aí... Aqui é muito interessante, como x e y estão relacionados, olha o que o exercício queria que você fizesse. Desculpa, Pedro, eu vi só agora a sua pergunta. A inclinação dessa reta importa? Perdão, vou só voltar um segundinho para a reta aqui. A inclinação dela vai estar muito associada quando você tiver num modelo estatístico, não em probabilidade. Então, o coeficiente angular dela, por enquanto, não me interessa, tá bom? Por enquanto. Ele importa, mas para a nossa prova, por enquanto não. Desculpa, viu? Beleza, voltando para o problema ali que ele falou, y igual a x ao quadrado, deu que cada x tem cada probabilidade igual e perguntou uma série de coisas. O que você vai fazer? Olha, quando o x é menos 1, você já sabe que o y tem que ser 1, porque eles são relacionados. Então, não existe essa condição aqui, ó, vou até pintar de vermelho, ó. Essa condição aqui e essa condição aqui não tem chance de acontecer, porque o y é x quadrado e o x é menos 1. Então, isso aqui tem 0 de chance de acontecer, isso aqui tem 0. Isso aqui, portanto, é 0,25. Já que a condicional, já que aqui a marginal é 0,25, tem 3 valores, a marginal normalmente é a soma deles. Se os dois primeiros são zeros, esse do meio aqui é 0,25. Bom, aqui aí você vai fazer a mesma coisa, né? Beleza. Aí aqui também.
Pronto, montamos. Aí, ó, daqui em diante eu vou pedir para vocês fazerem, que senão não vai dar tempo de eu desenvolver o negócio aqui, né? 0,25 e 0. Pronto. Aí você conseguiria fazer a P de Y. Acho que vai dar. Deixa eu tentar fazer rapidinho aqui. P de Y é 0,25. Será que eu errei alguma coisa aqui? Ah, eu errei. Aqui é 0,25. Pronto. Então, só para a gente não confundir. Enunciado, como que a gente foi descrevendo. Marginal de um, bem clarinho. Marginal de outro aqui, bem clarinho também. Pronto. Pronto, feito. Agora vamos lá. X vezes o P de X. Aí você vai fazer isso aqui. Pronto. O valor esperado de X é a soma dessas coisas todas. Acho que vai dar para fazer rapidinho essa questão. Se X tivesse que assumir um valor, vamos ver se faz sentido. Ele está variando de menos 1 até 2. Ele seria meio. Está tudo igualmente distribuído, né? Então, se está tudo igualmente distribuído, o menos 1 com 1 se anulam, o 0 fica no 0, 2, ele fica bem na metade mesmo. Será que é isso? Será que eu fiz certo? Acho que eu fiz, né? Acho que eu fiz tudo certinho, é meio. Beleza. Vou botar aqui. Ótimo. E o valor esperado de Y, para esse caso aqui, eu tenho que pegar a probabilidade de Y vezes o Y em si. Então, eu pego isso tudo aqui. Pronto. Aí o valor esperado de Y vai ser a soma dessas coisas aqui. Pronto. Então, eu tenho tudo que eu precisaria. Aí eu vou realmente deixar o resto para vocês, tá? Porque senão não vai dar tempo. Mas, ó, o de XY, você teria que pegar cada valor aqui e multiplicar pelo centro. Acho que dá para fazer rápido. Eu vou falar rápido, mas você volta e vê no vídeo, tá? Como tem vários zeros aqui, fazer o E de XY não é complicado. O E de XY é a soma, né? É a soma de cada X vezes Y vezes P de X, Y. Como eu tenho várias somas que dão zero, várias células que dão zero, eu só preciso me preocupar com isso aqui, ó. Menos 1 vezes 0,25. Então, dá menos 0,25. Mais, vou me preocupar talvez com esse? Não, porque os valores valem zero. Aí esse daqui, ó, 1 vezes 0,25, dá 0,25 também. E eu vou me preocupar com esse último aqui, ó, 2 vezes 4, que dá 8, vezes 0,25. 8 vezes 1/4 dá 2, não é isso? Então, o valor esperado de XY é 2. Pronto. São dependentes ou não? Vamos ver aqui, ó. Se fossem dependentes, a multiplicação de todos os casos, né? Todos os casos teria que dar as condicionais multiplicadas. Então, ó, se fossem independentes, essa célula aqui, 0,25, teria que ser igual a eu pegar o Y valendo 1 e multiplicar pelo X valendo 1. E essa probabilidade teria que bater. Como não bate, não são independentes. São correlacionados. Valor de XY, valor esperado de XY, valor esperado só de Y e só de X. Com isso aqui, meus caros, vocês conseguem resolver a questão. X e Y não são independentes, tá certo, não são mesmo. O valor esperado é 3/4? Não é. Era 1,5, pelo que a gente viu aqui. Não, o valor esperado de XY é 2, né? É 2. 1,5 é o só de Y. X e Y são independentes, errado. O valor esperado de XY é igual a 2, aqui tá ok. O valor esperado só de Y é igual a 1. Não, é 1,5. X e Y são independentes, não são independentes. O valor esperado de XY é igual a 2 e o valor esperado só de Y é 1,5. Essa era a resposta, questão E. Desculpa se eu fiz correndo, espero que tenham entendido. Falem comigo, porque
que eu vou fazer agora? Eu vou passar para modelos contínuos, que seria a segunda parte da nossa prova. Vai seguir mais ou menos como eu expliquei anterior, vai ser muita extrapolação de conceitos, mas é como se fosse outra discussão. Então, dúvidas, o momento é agora, porque daí eu já paro para fazer um cafezinho e a gente volta. Bruno, nesse caso, o e de XY foi igual a e de X, mas e de Y foi só coincidência? Não, foi. Veja só. Por que deu esse negócio? Deu esse negócio porque eu fiz rápido, mas a gente foi multiplicando e aí o exercício foi muito feliz em deixar vários zeros aqui no caminho. Primeiro, né, você tinha que entender esse tipo de exercício e construir essa tabela. Aí, construindo a tabela, você tem que entender o problema bem o suficiente para construir as marginais, saber calcular os esperados e o de XY. Nesse caso, isso é uma coincidência, pelo amor de Deus, não vai usar isso como regra não, tá bom? Coincidência. Thiago, mais alguma? Manda. Uma pergunta, você acha que a matéria até agora vai ser mais ou menos metade da prova? Ó, eu sei que a matéria que eu passei até agora era o que era na P2 do ano passado. O que eu posso chutar aqui? Chute, hein? Vocês não estão aprendendo à toa, porque o conceito de covariância, o conceito dos modelos, eu vou extrapolar para o caso contínuo. Então, eu vou falar um pouco mais rápido na P2, mas com certeza vai ter alguma coisa de binomial, tem que ter alguma coisa de Poisson e vai ter alguma de covariância, né? Essas de mexer com as propriedades e Bernoulli, tudo meio misturado, também é importante. Esse tipo de coisa que a gente falou, eu não tenho como te dizer se é metade da prova, mas eu tenho certeza que boa parte dela vai ter isso, porque é isso que, se probabilidade serve para alguma coisa, é para a gente entender quais são os principais modelos de distribuição, entendeu? Um dos objetivos principais da disciplina é ensinar esses modelos, e um caso quando é covariado. Então, tá bom, vamos dizer que sim, só porque eu não tenho certeza como que eles vão pesar ali, mas quase metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai ser isso tudo que eu falei, tá? Beleza. E essa prova de 2022, a P2 que você mostrou agora, onde que está esse material? Eu sei que ele não está terminado, mas ele está em algum lugar? Isso aqui? Porque ele não se já direciona bem em algumas. A gente fez meio correndão, cara. E eu não tenho muita confiança. Isso aqui foi feito numa madrugada de uma sexta-feira, depois de um trabalho muito árduo. Eu tô com medo de passar isso aqui ainda. Acho que tá. É mais fácil você me perguntar, eu gravo uns áudios lá no Instagram, porque assim, eu já vi até algum errinho ou outra coisinha no material, isso aqui já me corta o coração, entendeu? Porque vocês vão aprender, às vezes fica com uma coisinha ou outra errada, então eu prefiro não te mandar isso daqui para ele não ficar na mão de todo mundo, mas eu responder cada pessoa, enfim, quiser depois os áudios sem problema também, tá bom? Tranquilo, obrigado. É nóis. Deixa eu parar a gravação aqui. Como você preencheu o interior da tabela nesses exercícios? Nesse aqui, você diz, Brunão? Nesse último? Então, ele falou no exercício, ele bem que falou mesmo, que aqui, ele falou que x podia assumir menos 1, 0, 1 e 2, e ele falou que y era x ao quadrado. Tá, aqui a gente já define os cabeçalhos, o que está em cinza, tranquilo. O conceito-chave depois foi que ele falou que todos os valores que x pode assumir ocorrem com igual probabilidade. Então, o fato de serem igual probabilidade nos dá a condicional, né, de x. A condicional não, a marginal de x. Então, cada valor que x assume tem essa condição. Aí, como eu preenchi aqui no meio, cara, foi entendendo o problema. Vamos lá. Se y é igual a x quadrado, se ele é igual, isso aqui é dado do começo do enunciado. Então, quando o x é menos 1, só pode acontecer do y ser 0, ser 1 também. Só pode acontecer do y ser 1. Não existe, né? A chance de eu estar no x igual a menos 1 e o y ser 0, a chance é 0. A probabilidade, que é o que está em cada célula aqui no meio, ela é 0. Eu sei disso, porque ele me definiu que y é x quadrado.
Se y é x² e x é menos 1, o y só pode ser 1. E se o y só pode ser 1, os outros casos têm que ser 0, eu descrevi isso aqui. Até então, eu tinha descrito, na verdade, só essa linha, né? 2 zeros e um resultado vazio. Como eu tenho a marginal, eu sei que a marginal é a soma do que está nessa linha, nesse caso, então tem que vir um 0,25 para cá. Aí eu fiz isso para todo mundo. Vê se fez sentido. Fez sentido mesmo? Falou, beleza, mas tá convencendo. Fala, Ju. Eu fiquei com dúvida de como olhar qual que é o PXY. PXY, esse aqui? Isso. Ele é uma célula. Cada PXY é uma célula da tabela. Então, vamos lá. Você tem um P que é x igual a menos 1, perdão. X igual a menos 1, y igual a 0. Esse é a primeira célula, ó. Essa daqui, ó. Vou até pintar de uma cor aqui. Azulzinho. Então, a probabilidade do x ser menos 1 e y igual a 0 é essa célula, que no caso é 0. E aí, bom, cada P de XY é cada célula dessa tabela. Então, eu peguei cada uma delas e multipliquei pelo valor que tinha no x e que tinha no y. Acontece que esse exemplo que eu te passei tem 0. Se ele tem 0 e eu estou somando tudo, já é 0. Tá lá, já ficou. Então, os casos que importavam eram menos 1 e 1, que estão preenchidos, com probabilidade aqui 0,25. Esse aqui eu botei ali, ó, menos 0,25 no caso, porque eu multipliquei, então, menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 0,25, menos 0,25. Tem o outro caso, que é o da célula que está em amarelo, que é 0,25 vezes 1 vezes 1. E tem esse último quadrantezinho aqui, que também era importante, esse em vermelho, que ele não tem zeros, né? Então é 2 vezes 4 dá 8, vezes 1/4, 0,25 dá 2. Show? Entendi, obrigada. Gente, acho que é isso. Vamos fazer o seguinte. Me deem... Deixa eu até parar a gravação, que eu falei que eu ia parar. Para não ficar muito grande. Me deem 5 minutinhos